Olá, amores da Dai, Deus abençoe a sua vida. Bom, gente, hoje eu vim ver Rei Leão. Eu não podia deixar de ver, eu gosto muito do filme, foi um filme que marcou a minha infância, deve ter marcado a sua também. Então deixa aqui nos comentários se você gosta do filme, se você já assistiu. Eu assisti, é lindo demais, vale muito a pena. E eu resolvi fazer um vídeo que uma amiga me pediu muito, gente. É uma analogia do filme do Rei Leão. Eu vou fazer algumas aplicações que eu vi no filme de maneira bíblica, na minha vida e na sua vida. Algumas lições muito importantes que nós podemos tirar do vídeo. Então eu fiz algumas anotações no celular, mesmo no cinema. E lá na sala de casa com a Dai eu vou fazer essa analogia para você. Então assista o vídeo até o final e seja muito abençoado. E vem comigo que o Sala de Casa com a Dai já está começando. Da sessão do cinema do Rei Leão. Foi eu, Léo, Davi, a Lari do Mundo da Lari, a mãe da Lari. E eu vim compartilhar com vocês um pouquinho das lições que eu aprendi no filme. Bom, você já assistiu o Rei Leão quando criança? Foi um filme que me marcou muito, eu sempre assistia na minha casa. Você lembra daquela videocassete verdinha? Eu tinha, gente, eu tinha, assistia. Eu não podia perder a oportunidade de assistir e levei o Davi também para conhecer a história. Então vou começar falando para vocês o que significa analogia, para você entender um pouquinho melhor do vídeo. Analogia significa a semelhança entre as coisas. Ou seja, eu vou tirar do filme algumas coisas semelhantes, né? Da mesma lição que o filme passa, mas com uma aplicação direta para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Bom, a primeira verdade que eu vi no vídeo, né, a primeira semelhança que eu apliquei na minha vida ao começar a assistir, é logo no primeiro início da cena, onde Mufasa, né, ele tem aquele momento com o Simba, onde ele vai andando com o Simba, assim que o Simba nasce, ele vai andando assim pelo reino e vai falando sobre a vida no reino, e ele começa a ensinar o Simba a respeitar as pessoas, né? Ele começa a falar desde o pequeno animal ao grande animal, a importância dele ali no ciclo da vida. E aplicando isso na nossa vida, né, traz uma mensagem sobre respeitar o próximo, sobre respeitar desde o pequeno ao grande na sociedade. Segunda verdade, gente, que eu achei no filme também tá ali na mesma cena, um pouquinho mais à frente, mas ainda é o diálogo do Simba com Mufasa, né? E eu gostei muito. Ele fala sobre o que é um verdadeiro rei, sobre o papel de um verdadeiro rei. E quando eu aplico isso, né, na minha vida e na sua vida, eu falo sobre o papel da liderança. Mufasa ali, ele era o rei de todos aqueles animais ali, todo aquele reino ali. E quando a gente aplica na nossa vida, a semelhança que a gente traz é a liderança, né? Para a liderança, no sentido de que Mufasa diz para Simba que o verdadeiro rei é aquele que não está disposto a tomar posse do poder somente para se encher de poder e querer que os outros sirvam ele. Mas ele explica que o verdadeiro rei é aquele que está disposto a servir o seu povo, servir as pessoas. E isso é muito verdade. O verdadeiro líder não é aquele que quer ser servido o tempo todo, não é aquele que quer que as pessoas façam o que ele quer, né? Só manda, ó, eu sou o líder, tá? Você tem que me obedecer. Não, o verdadeiro líder é aquele que está disposto a servir, a dar a vida mesmo pelas pessoas, pela aquela causa ali que você luta, que você lidera. E Jesus é o nosso maior exemplo. Jesus, ele não veio aqui para ser servido, ele veio para servir. E ele deu a vida, né, por nós, por mim e por você. Então, ali no filme também passa uma mensagem muito bacana sobre o verdadeiro significado da liderança, no sentido de servir ao próximo, servir as pessoas, servir o seu rebanho, as suas ovelhas, né? A terceira verdade, gente, que eu achei no filme é sobre inveja. Inclusive, eu já fiz um vídeo falando sobre isso, que tá no Café com a Dai. E se você
ainda não assistiu o vídeo que eu fiz sobre inveja, depois você clica aqui nos cards, corre para assistir, traz uma mensagem assim muito esclarecedora do que a inveja pode fazer com a gente, tá? E no filme também tem uma mensagem que fala sobre isso, né? Aonde o irmão de Mufasa, Scar, ele quer tomar o lugar de Mufasa. Então, assim, como a inveja, né, é manipulada, como ele se faz de amigo para poder ganhar, né, o lugar do irmão. E como na nossa vida isso acontece, né, gente? Às vezes as pessoas estão do nosso lado, que a gente acha que é amigo e não é amigo. Na verdade, a pessoa tá ali realmente invejando, querendo ter aquilo que é seu. Então, assim, o filme traz uma mensagem muito grande sobre, assim, a inveja, né? Sobre como a gente pode ter inveja do nosso lado e a gente nem se ligar, a gente nem ver, né? E no final pode acontecer até o fim trágico, como foi o fim do filme, que foi a perda de Mufasa. E outra verdade tem a ver com a questão do chamado. Tem outro diálogo de Mufasa com Simba, ele fala sobre o chamado do filho dele, né? Ele começa a falar qual é o chamado, afinal Simba ele é herdeiro do rei, né? Ou seja, ele vai assumir esse reinado de Mufasa, né? E Mufasa começa a falar sobre esse chamado, sobre a responsabilidade, né? E nós, né, como filhos do rei, nós temos um chamado no Senhor Jesus. Então, assim, aplicando na nossa vida, eu queria chamar a sua atenção para qual chamado você tem em Deus. Você, assim como Simba, é herdeiro do trono do Senhor Jesus. Você nasceu para ser filho do rei, né? E você precisa tomar posse disso se você ainda não tomou. Você precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, afinal Ele morreu por você e por mim. E quando nós entendemos quem somos, né, que entendemos o nosso chamado em Deus, a gente começa a seguir o propósito, a gente começa a caminhar no destino que Deus preparou para as nossas vidas. Outra verdade, gente, do filme é a desobediência, o poder da desobediência. Bom, Simba foi super desobediente. E foi aonde o pai dele mandou ele não ir. E o final, né, do enredo lá é que quase Simba morreu. Então, assim, o filme faz com que a gente reflita sobre que a gente não deve desobedecer à ordem de Deus sobre as nossas vidas. Mufasa, ali, ele representa o pai de Simba. E trazendo para a nossa vida, a gente pode aplicar isso com a paternidade de Deus. E Simba somos nós, somos eu e você, né? Que o tempo todo ali tá querendo fazer o que Deus fala pra gente não fazer. Mufasa falou, você pode... Tudo que o sol tocar é seu, você governa, você pode ir. Mas aonde o sol não tocar, você não pode ir. O que Simba fez? Ele foi lá e foi aonde o pai não mandou. E a consequência ia ser desastrosa se Mufasa não tivesse chegado lá. Então, quando nós desobedecemos a Deus, podemos ter consequências horríveis na nossa vida. Muitas das vezes, Deus tem misericórdia de nós, estende a sua mão e nos livra, como aconteceu no filme, né? Mufasa chegou na hora que Simba iria ser morto. Mas muitas das vezes não dá tempo disso acontecer, né? Então, aí a gente começa a viver a consequência dessa desobediência. Deus quer que a gente seja filho obediente, porque Ele sabe que aquilo que Ele tá evitando com que a gente faça, ou ele diga pra gente não fazer, pro nosso próprio bem. Mufasa sabia que se ele fosse lá, teria várias coisas, várias hienas que iam matar ele. Então, quando Deus fala pra gente não fazer determinadas coisas na nossa vida, é porque ele já sabe que o resultado vai ser ruim. Então, assim, seja obediente àquilo que Deus tem orientado pra você, porque Ele tá vendo lá na frente o que você ainda não viu. Outra verdade que eu vi no filme, gente, foi sobre correção. Depois desse episódio aí, onde o Simba, ele desobedeceu Mufasa, Mufasa leva Simba para um determinado local e corrige ele. Nós precisamos aprender aí, com o Simba e com o Mufasa. Bom, com o Mufasa, né, é aprendermos a corrigir. Né, como líderes, como os pais que somos, devemos aprender a corrigir. E como Simba, a gente deve aprender como filho, né, a sermos pessoas que aprendem a correção, que deixam ser corrigidas. Muitas pessoas têm dificuldade ao ser corrigida, não gosta, né? E ali Simba, ele ficou ali, entendeu? Não, pai, eu tô errado, eu realmente não deveria ir.
E quando Deus nos corrige ou quando alguém nos corrige, realmente é para o nosso bem. Nós precisamos aprender a sermos pessoas corrigíveis, que quando erra realmente se arrepende, entende que está errado e recebe a correção de uma maneira positiva. Tem uma passagem na Bíblia, gente, que está lá em Provérbios 9, 8 e 7, que diz assim, eu vou ler para você. Não repreenda o tolo, caso contrário, ele te odiará. Repreenda o sábio e ele o amará. Instrua o homem sábio e ele será mais sábio ainda. E ensine o homem justo e ele aumentará o seu saber. É essa verdade que o filme passa pra gente, no sentido da correção. Simba, ele foi sábio, ele ouviu a correção do pai, ele entendeu que estava errado, ele reconheceu que estava errado. E nós temos que ser assim. Nós não devemos ficar com raiva. Tem gente que a gente vai corrigir que fica com raiva, que para de falar, fica jogando piada. É horrível. O texto da Bíblia diz que essas pessoas são tolas, que a gente não deve nem corrigir, porque ela vai ficar com mais raiva ainda, não vai tirar nenhum proveito, não vai mudar, não vai fazer nada. Mas a pessoa sábia, quando você corrige ela, ela fica mais sábia ainda. Então que nós possamos ser pessoas sábias, pessoas corrigíveis, né? Que aceita a correção. E como líderes que somos, em relação aos nossos filhos, em relação ao ministério, que possamos corrigir também as pessoas, saber corrigir as pessoas. Isso é muito importante, traz grandes lições para a vida dela. Gente, uma verdade linda do filme é quando ainda nesse diálogo de Mufasa e Simba, Mufasa chama Simba para olhar as estrelas, né? E ele pergunta pro pai, né? Simba pergunta pro pai, você vai estar sempre comigo? E ele falou assim, eu sempre vou estar com você, né? E quando eu não estiver fisicamente, você olha pro céu que eu sempre vou estar lá. E com Deus é exatamente assim. Nós não vemos Deus, mas podemos sentir Ele o tempo todo conosco. Essa lição foi linda, essa semelhança do filme, né, em relação à presença de Deus sobre as nossas vidas é muito bacana, porque com Deus funciona exatamente assim. Nós não podemos ver, mas podemos sentir a presença dele nas nossas vidas. Outra verdade, gente, do filme é sobre o sentimento de culpa que Simba sente após a morte de Mufasa. Bom, Scar faz de uma maneira manipulável com que Simba sinta culpa pela morte do pai, né? Ele se sinta culpado. E aí ele foge do reino, foge do chamado, foge da sua identidade, da sua herança. Então eu quero falar sobre a verdade que é o quê? A culpa na nossa vida. Eu já fiz um vídeo também sobre isso, se você não assistiu, assista. Se Livrando da Culpa é o nome dele, e o Simba deveria ter assistido, gente, porque ele ficou muito culpado. E quando a gente sente esse sentimento de culpa, aplicando a semelhança do filme na nossa vida, a gente realmente tende a fugir das coisas, a gente fica com aquele peso, carregando aquela mágoa, deixando de viver coisas na nossa vida porque a gente ainda se sente culpado pelaquilo que aconteceu. Então eu te convido a se livrar da culpa da sua vida, porque quando você vive a culpa, você não vive os propósitos do Senhor, né? É exatamente o que aconteceu com o Simba, que aí já é outra verdade. O fato dele se sentir culpado fez com que ele não vivesse o chamado dele de rei. Ele foi para longe, foi para uma terra distante, né? Aonde lá naquela terra ele era o quê? Apenas uma pessoa comum, ele não tinha mais uma história, ele não estava vivendo o que ele nasceu para viver. Tem uma parte do filme onde Simba vai comer nesse novo lugar que ele vai e ele tá acostumado a comer carne, né, gente? Comer bicho. E lá nesse novo lugar ele tem que comer inseto. E é muito engraçado, porque assim, ele se alimenta, mas ele não fica satisfeito, porque ele não nasceu para comer inseto. Então, o que a gente entende? Que o sentimento de culpa levou a Simba a viver coisas na vida dele a qual ele não foi chamado, a qual ele não foi, ele não nasceu para isso. Então se livre o mais rápido possível desse sentimento de culpa, para que você possa viver tudo que o Senhor planejou e separou para a sua vida, né? Não fuja das coisas, viva realmente livre, leve, entendendo que Deus te perdoou, entendendo que Deus ele te dá sempre um novo amanhecer para poder acertar. Gente, outra verdade bacana do filme é quando a gente volta lá no reino de Mufasa, né? Mufasa já tá morto, quem tá liderando ali aquele povo é Scar, né? Simba ainda tá assim se sentindo culpado, tá em outro lugar, largou o reino, largou todo mundo, largou o seu lugar de líder, abandonou tudo. E quando a gente volta lá, começa a filmagem, né, lá no filme da liderança de Scar. Tá tudo sem nada, gente. Aquele reino lindo que quando começa o filme das águas nos rios,
né, dos animais, da plantação, não tem nada, tá um deserto absoluto naquele lugar. O que isso é semelhante que a gente pode aplicar aí nessa cena? Bom, nós podemos aplicar ao fato de uma liderança ruim. Quando nós vivemos numa liderança ruim, gente, é isso que acontece. Pessoas não ficam saudáveis, o reino não fica saudável, o lar não fica saudável. Iscar, ele era um líder ruim. Ele era um líder que pensava somente em si mesmo, né? Tem uma parte do filme onde ele pega comida só para ele comer e o que sobra ele dá para o restante dos animais. E isso fez com que o reino dele fosse se esvaindo, indo embora. Ele já não tinha mais nada. O cenário era muito ruim. E nós podemos aplicar isso quando existem líderes ruins governando, liderando o povo, porque o povo perece. Gente, tem um texto lá em Provérbios 29:2 que diz assim, vou ler para vocês. Quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. O que isso quer dizer? Bom, a semelhança que essa palavra tem com o filme, né, com essa cena mais específica que eu acabei de falar, é no sentido de quando o líder é um líder justo, é um líder que pensa no seu reino, pensa no próximo, que está disponível a servir mesmo, a se doar, o povo, ele fica alegre, é um povo saudável, sabe? Mas quando o líder, ele é orgulhoso, só pensa em si, né? Não tá nem aí para servir, só quer o poder, a glória para ele, todo o povo sofre. Não há crescimento, não tem como crescer nada. E foi isso que aconteceu. Mufasa era um bom rei. Ele não tinha aquele, eu sou o líder. Não, ele estava disposto a servir. Ele queria o bem de todos ali, que estavam, todos os animais, de todas as coisas, né, que estavam debaixo da liderança dele. E Scar não. Scar só queria o poder, só queria a glória, os benefícios que aquilo ali trazia para ele. Quando há justiça na liderança, todo o povo sai feliz, né? Realmente é um reino saudável. Mas quando há injustiça, quando o líder é ruim, gente, que não tem o temor do Senhor, que é um líder orgulhoso, ele realmente leva todo o povo a sofrer. Então foi uma verdade muito bacana, eu gostei muito. Nós podemos aplicar ministerialmente, nós podemos aplicar no governo, nós podemos aplicar até mesmo no nosso lar, né? Porque a liderança da casa é a liderança do esposo. E quando nós temos uma liderança ruim, né? Toda a casa sofre, mas quando nós temos uma liderança boa, né? Toda a casa se alegra. Outra verdade, gente, logo após essa cena, é quando o macaquinho vai lá e encontra Simba, né? E ele leva ele num lago lá e pede pra Simba se olhar. Mas antes disso, ele fala assim, eu quero levar você até o seu pai, que tá morto. E Simba fala, como você vai me levar até meu pai se ele morreu? E aí o macaquinho leva ele até um lago e pede pra ele se olhar naquela água, né? No espelho da água. E quando Simba se olha, Simba vê o pai dele. E é muito lindo a cena. Quando a gente olha pra gente, a gente precisa enxergar o Senhor Jesus em nós. O Espírito Santo de Deus habita em nós, né? E quando a gente realmente se olha, né, a gente precisa enxergar Jesus no sentido assim, ele vive em mim. Eu sou imagem e semelhança dele. Eu preciso me aproximar cada dia mais para ser como ele, né? E assim, quando Simba se olha, ele vê Mufasa. E aí ele fica mais próximo ainda de Mufasa, né? Na liderança de Mufasa. Então assim, gente, essa verdade é uma verdade linda. Eu queria dizer pra você que o Pai vive em você. Ele vive dentro de você. Que cada vez que você se olhar, que você achar que não tem nada de bom em você, Jesus nos deixa linda. Então entenda isso. Mas quando eu olho no espelho, eu vejo ele. Quando eu vejo ele, eu vejo tudo de mais lindo, tudo de mais maravilhoso. Isso faz com que eu descubra quem eu sou e com que eu comece a caminhar no propósito que Deus me chamou. E foi isso que aconteceu no filme. Depois de que Simba se olhou, viu o pai dele, lembrou de quem ele era e ele voltou pro reino dele, voltou pro lugar que ele não deveria ter saído, pra posição dele, que era a posição de rei, posição de líder. E é isso que eu quero dizer pra você. Volte pro propósito, siga no destino que Deus separou pra sua vida. Não fuja, não se sinta culpado, tome posse daquilo que é seu, viva isso, desfrute isso que Deus separou exatamente para que você viva. E por fim, gente, última cena é a cena da
na chuva. Deixa eu falar uma coisa pra você. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E foi isso que aconteceu ao final do filme. Tava tudo horrível. Aquele lugar já tava na seca, não tinha mais flores, não tinha mais água, mas Deus mandou a chuva, e quando Ele mandou a chuva, as flores começaram a florescer, a água começou a jorrar, porque é assim que Jesus faz. Aonde está seco, Ele faz abrir um mar. Aonde está sem flor, Ele faz florescer, porque nós servimos um Deus poderoso. Então que nesse sábado, Jesus possa florescer na sua vida com coisas novas, abrir caminhos, fazer brotar água onde não tem. Saiba que Ele está fazendo uma coisa nova na sua vida, vai florescer de novo, vai jorrar água onde não tem, porque Ele é um Deus de promessas, amém? Gente, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Olha, eu amei, eu poderia falar muito mais coisa do vídeo, porque assim, cada detalhe eu aplicava na minha vida, eu falava, sentia Deus falando comigo. Espero que você goste desse vídeo, que se sinta ministrado por Deus. Assista o filme do Rei Leão, você não vai se arrepender. E não esquece, gente, de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, por favor. Nós estamos chegando a 2.000 inscritos, eu conto muito com a sua ajuda. Então compartilha com seus amigos, pede para eles se inscreverem também, para que a gente cresça muito com esse canal e alcance muitas pessoas. Eu já sou muito grata a Deus pelas pessoas que eu tenho alcançado, pelos e-mails que eu recebo, direct, mensagens. Muito obrigada, gente, por vocês acompanharem. Obrigada, Jesus, por estar abençoando, tocando nessas pessoas que me mandam mensagens que estão sendo muito ministradas por Deus. Eu creio nisso, acredito mesmo. A cada ministração eu peço para que o Espírito Santo realmente alcance muitas pessoas. Então chame mais pessoas para serem tocadas pela presença de Deus a cada vídeo, tá bom? Um beijo